Mulheres que se calam assustam, não porque sejam agressivas, mas porque finalmente pararam de implorar por migalhas de atenção. Não porque sejam frias, mas porque entenderam que dignidade não se negocia. Existe um momento na jornada emocional de toda mulher profunda em que algo dentro dela simplesmente quebra, não no sentido de destruição, mas no sentido de libertação. É quando ela para de tentar convencer alguém do valor que ela tem. É quando ela percebe que um homem que não consegue enxergar uma joia nunca merece usar a coroa. Jung explicou isso como individuação, o processo de se tornar inteira, independente da validação externa. A neurociência chama de regulação emocional madura, mas a verdade mais profunda é espiritual. É quando Deus finalmente consegue falar com ela, porque ela parou de ouvir vozes que nunca a honraram. E se você está aqui, é porque algo em você já sabe. Seu silêncio não é fraqueza. É o despertar do poder que ele nunca admitirá ter medo. Antes de continuarmos, se você está sentindo que finalmente alguém está colocando em palavras o que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar, deixa aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse conteúdo foi feito especialmente para mulheres como você, profundas, sensíveis e cansadas de serem incompreendidas. Vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e dignidade. Vamos falar sobre algo que a psicologia profunda conhece há décadas, mas que poucas mulheres realmente entendem na prática. O silêncio feminino não é ausência de voz, é presença de sabedoria. É o momento em que você finalmente percebe que algumas batalhas não são suas para lutar, que algumas pessoas não têm estrutura emocional para receber o que você tem para oferecer, e que seu valor nunca dependeu de fazer alguém te enxergar. Esse despertar não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo lento, doloroso, quase como uma morte simbólica. Você morre para a versão de si mesma que acreditava que precisava se provar. Você morre para a menina que achava que amor era implorar, explicar, justificar, e renasce como a mulher que sabe, profundamente, que quem não a valoriza simplesmente não merece a honra de estar em sua presença. Quando Carl Jung estudou a psique feminina, ele identificou algo fascinante. A ânima, a energia feminina presente no inconsciente masculino, muitas vezes entra em conflito direto com mulheres reais que não se encaixam nas projeções dele. Em outras palavras, quando você para de se comportar como a fantasia que ele criou na cabeça dele, a mulher sempre disponível, sempre compreensiva, sempre esperando, o ego masculino imaturo entra em pânico, porque ele não está lidando com você. Ele está lidando com a imagem que ele projetou em você. E quando essa projeção se quebra, quando você se recusa a ser a tela em branco onde ele desenha suas necessidades emocionais não resolvidas, ele sente como se estivesse perdendo o controle. Mas aqui está a verdade poderosa. Você nunca foi a projeção dele. Você sempre foi completa. E seu silêncio é apenas o momento em que você finalmente remove a máscara que ele insistiu que você usasse. A neurociência nos mostra que o cérebro feminino tem uma capacidade extraordinária de leitura emocional. Você consegue detectar microexpressões faciais, tons de voz, mudanças sutis na linguagem corporal, tudo isso em milissegundos. É como se você tivesse um radar emocional constantemente ativo. Por isso, quando você sente que algo está errado em um relacionamento, quando seu corpo todo grita que aquele homem não é seguro, não é maduro, não é digno, não é falta de confiança da sua parte, é inteligência emocional, é seu sistema nervoso te protegendo. E sabe o que acontece quando você ignora esses sinais por muito tempo? Seu cérebro entra em modo de sobrevivência. A amígdala, responsável pela resposta de ameaça, começa a se ativar cada vez que ele se aproxima.
seu corpo literalmente te dizendo: essa pessoa não é segura. E o silêncio? O silêncio é a resposta adaptativa mais inteligente que você poderia ter, porque você não está fugindo, você está finalmente se preservando. Pensa comigo. Quantas vezes você tentou explicar para ele como se sentia? Quantas vezes você chorou, implorou, pediu apenas um pouco de consideração, de escuta, de presença verdadeira? E quantas vezes ele te fez sentir como se você estivesse sendo dramática, exagerada, complicada? Isso não é acidente. Isso é projeção da sombra dele sobre você. Jung explicava que a sombra é a parte rejeitada da psique. Tudo aquilo que a pessoa não quer ver em si mesma. Quando um homem tem uma sombra emocional não integrada, ele projeta essa imaturidade em você. Ele te chama de sensível demais, porque não quer admitir que é emocionalmente analfabeto. Ele te acusa de ser complicada, porque não consegue lidar com a própria complexidade interior. E quando você finalmente cala, quando você para de aceitar essas projeções, ele fica desesperado, porque agora ele é forçado a olhar para si mesmo. E isso, para um ego frágil, é insuportável. Deixa eu te perguntar uma coisa, e quero que você responda lá nos comentários. Quantas vezes você se sentiu sozinha, mesmo estando em um relacionamento? Escreve lá embaixo. Eu me senti sozinha. E me conta como foi para você, porque essa solidão é real e não é culpa sua. Existem mulheres que desenvolvem o que Jung chamou de hiperindependência emocional. Isso acontece quando você foi desapontada tantas vezes, invalidada tantas vezes, ignorada tantas vezes, que seu psiquismo desenvolve uma armadura. Você aprende que não pode contar com ninguém. Você aprende que vulnerabilidade é perigosa. Você aprende que mostrar necessidade emocional é dar poder para alguém te ferir, e então você se fecha. Mas não é fechamento, é proteção, é sabedoria. É seu corpo dizendo: não vou deixar ninguém me machucar de novo. E sabe o que é mais triste? Muitos homens interpretam essa força como frieza. Eles não entendem que você não nasceu assim. Você foi moldada pela dor, pela decepção, pela ausência emocional que ele mesmo criou. Seu silêncio não é rejeição a ele, é preservação de você. A Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, e uma das características mais poderosas mencionadas é a sabedoria. Provérbios diz: a mulher sábia edifica a sua casa. E sabe como ela edifica? Não aceitando qualquer coisa, não se contentando com migalhas, não permitindo que homens imaturos destruam a paz que Deus colocou dentro dela. A mulher sábia sabe quando falar e, mais importante, sabe quando calar. Porque o silêncio dela não é passividade, é estratégia espiritual. É ela reconhecendo que existe uma diferença entre amar alguém e se perder por alguém. E quando ela finalmente entende isso, quando ela finalmente honra a própria dignidade dada por Deus, algo poderoso acontece. Ela se torna inalcançável para homens que não cresceram. Ela se torna incompreensível para egos que precisam de validação constante. Ela se torna finalmente completa em si mesma. E aqui está a verdade que vai libertar você. Não é trabalho seu consertar um homem. Não é sua responsabilidade ser a terapeuta emocional dele. Não é seu papel ensinar a ele como amar, como respeitar, como honrar. Esses são trabalhos que ele deveria ter feito sozinho, com Deus, antes de entrar na vida de alguém. Uma mulher de valor não é aquela que aguenta tudo em nome do amor. É aquela que sabe discernir entre um homem que está crescendo junto com ela e um menino emocional que quer uma mãe, não uma companheira. E o seu silêncio é o filtro mais poderoso que você pode ter, porque homens maduros respeitam. Eles perguntam: o que aconteceu? Como posso te entender melhor? Mas homens imaturos se irritam. Eles exigem: por que você está calada? Você está sendo dramática de novo? Vê a diferença? O silêncio revela o caráter dele. E isso, minha querida, é um presente.
Escreve lá nos comentários agora quantos desses sinais você já viveu. Me conta a sua experiência, porque não estamos sozinhas nisso. A psicologia moderna chama isso de desligamento emocional adaptativo. É quando seu cérebro, depois de detectar repetidamente que uma pessoa ou situação é prejudicial, simplesmente desliga a resposta emocional intensa. Não é que você parou de sentir, é que você parou de desperdiçar sentimento onde ele não é valorizado. É como se o cérebro dissesse: vou economizar energia emocional para quem realmente importa. E isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é maturidade. Isso é você finalmente priorizando sua saúde mental acima da necessidade de ser amada por alguém que não sabe amar. E a parte mais bonita? Quando você chega nesse ponto, quando você realmente integra essa verdade, você percebe que nunca foi sobre ele. Foi sempre sobre você reconhecendo seu próprio valor. Jung dizia que o processo de individuação, se tornar quem você realmente é, exige que você retire as projeções que colocou nos outros. Durante anos, você projetou nele a imagem do homem que ele poderia ser. Você viu o potencial, a bondade escondida, a capacidade de mudança. E você ficou, você esperou, você acreditou. Mas a individuação acontece quando você finalmente olha para a realidade e aceita. Ele não é quem você imaginou. E não é culpa dele, não é culpa sua. É simplesmente a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Porque agora você pode escolher. Você pode decidir se quer continuar tentando moldar água com as mãos ou se vai, finalmente, deixar o rio seguir seu curso enquanto você encontra terra firme onde fincar seus pés. Existe uma diferença profunda entre silêncio e indiferença, e essa distinção é crucial. Indiferença é quando você realmente não se importa mais. É quando o amor morreu, a esperança evaporou e não sobrou nada além de vazio. Mas silêncio é quando você ainda sente, mas escolhe não mais se explicar. É quando você ainda se importa, mas não está mais disposta a se diminuir para caber no entendimento limitado de alguém. É quando você percebe que palavras não vão mudar nada, porque a mudança verdadeira só acontece quando a pessoa quer crescer, e você não pode querer por ela. Esse silêncio dói, porque significa aceitar que você fez tudo o que podia e ainda assim não foi suficiente. Não porque você seja insuficiente, mas porque ele não estava pronto para receber o que você tinha para oferecer. E tem algo que precisa ser dito aqui, algo que talvez ninguém tenha te falado ainda. Não é fraqueza se afastar, não é desistência colocar limites, não é falta de amor escolher sua paz. Na verdade, essas são as demonstrações mais profundas de amor próprio que uma mulher pode ter. Porque você está dizendo ao universo, a Deus, a si mesma: eu valho mais do que isso, eu mereço mais do que isso, e eu não vou aceitar menos do que isso. E quando você faz essa declaração, não com palavras, mas com ações, com silêncio, com ausência, algo mágico acontece. Você deixa de ser a mulher que persegue e se torna a mulher que é perseguida. Você deixa de ser a que implora por amor e se torna a que inspira amor verdadeiro, porque homens de valor não querem mulheres desesperadas, eles querem mulheres dignas. E dignidade, minha querida, não se performa, ela se irradia de dentro para fora. Agora me responde uma coisa lá nos comentários. Você já se sentiu culpada por colocar limites? Escreve lá: eu me senti culpada. E vamos conversar sobre isso, porque essa culpa não é sua. A amígdala cerebral, essa pequena estrutura em forma de amêndoa localizada no sistema límbico, é responsável por processar emoções intensas, especialmente medo e ameaça. Quando você está em um relacionamento tóxico, quando você está constantemente tentando explicar, justificar, defender quem você é, a amígdala entra em hiperativação. É como se você estivesse em modo de alerta 24 horas por dia. Seu corpo nunca relaxa.
Seu coração acelera quando ele chega em casa. Seu estômago se contrai quando o telefone toca. Você está constantemente analisando palavras, tons, expressões, tentando prever a próxima decepção, a próxima invalidação. E isso não é vida. Isso é sobrevivência. Quando você finalmente se cala, quando você finalmente se afasta, a amígdala começa a se acalmar. Seu sistema nervoso começa a regular. Você começa a respirar de novo. E pela primeira vez em muito tempo você percebe. Você estava prendendo a respiração o tempo todo. Tem uma metáfora que Jung usava que é perfeita para isso. Ele dizia que a psique é como uma casa com muitos cômodos. Alguns estão iluminados, outros estão na sombra. Quando você está em um relacionamento onde precisa constantemente se explicar, é como se você vivesse apenas nos cômodos que ele aprova. Os outros, suas necessidades emocionais profundas, suas vulnerabilidades, seus medos, seus sonhos, ficam trancados, escondidos, negados, porque você aprendeu que esses cômodos não são bem-vindos na presença dele. Mas quando você se cala, quando você se retira, você finalmente pode voltar para a sua própria casa interior. Você pode abrir todos os cômodos. Pode acender todas as luzes, pode ser completa, complexa, profunda, intensa, sensível, tudo aquilo que ele chamava de dramático ou complicado. E você percebe, não havia nada de errado com você. Havia algo de errado com quem não tinha estrutura emocional para habitar sua profundidade. E aqui está a verdade espiritual que muda tudo. Deus não te criou para ser pequena. Ele não te moldou para caber em espaços apertados, em relacionamentos que te sufocam, em dinâmicas que te diminuem. Você foi criada à imagem e semelhança dele, profunda, complexa, sábia, poderosa. E quando você finalmente honra essa verdade, quando você finalmente recusa ser menos para fazer um homem se sentir mais, você não está sendo egoísta. Você está sendo obediente à sua verdadeira identidade. Você está honrando o propósito divino dentro de você. E isso, mais do que qualquer palavra que você poderia dizer, é a declaração mais poderosa que você pode fazer. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E não vou negociar isso por ninguém. Sabe qual é o medo oculto de muitas mulheres? Não é o medo de ficar sozinha. É o medo de descobrir que sempre esteve sozinha, mesmo acompanhada. É o medo de admitir que investiu anos, emoções, sonhos em alguém que nunca estava realmente presente, que nunca te viu de verdade, que nunca quis conhecer os cômodos escondidos da sua alma. E quando esse medo finalmente vem à tona, quando você finalmente olha para ele de frente, algo libera dentro de você. Porque agora você sabe, não há mais dúvida. Não há mais, talvez, se eu tentar mais uma vez. Há apenas clareza. E clareza, por mais dolorosa que seja no início, é sempre o começo da cura. Escreve lá embaixo, qual foi o momento que te fez perceber que você precisava se calar e se preservar? Conta sua história, porque outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. A teoria do apego nos ensina algo fundamental. O apego seguro se desenvolve quando há consistência, quando há presença emocional genuína, quando há reciprocidade. Mas quando você está presa em um padrão de apego ansioso, constantemente buscando validação, constantemente com medo de abandono, constantemente tentando se provar digna de amor, é porque, em algum momento, você aprendeu que precisava lutar para ser amada. E isso não é culpa sua. Isso foi ensinado a você por pessoas que não sabiam amar de forma saudável. Mas aqui está o poder da consciência. Você pode desaprender. Você pode, através do silêncio, através da retirada estratégica da sua energia emocional, ensinar seu próprio sistema nervoso que você não precisa mendigar amor. Que amor verdadeiro não exige performance. Que dignidade não precisa de palco. Jung falava sobre algo chamado complexos, núcleos carregados emocionalmente no inconsciente que influenciam nosso comportamento. Muitas mulheres desenvolvem o que poderíamos chamar de complexo de salvadora.
Você vê um homem ferido, um homem com potencial não realizado, um homem que precisa de cura e algo dentro de você se acende. Você pensa, eu posso ajudá-lo, eu posso ser a luz que ele precisa, eu posso ser a mulher que finalmente o faz querer crescer. E você se entrega completamente a essa missão. Mas aqui está a verdade dolorosa. Você não pode salvar ninguém. Salvação é um trabalho interno, individual, intransferível. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente solta a necessidade de consertar, de curar, de transformar alguém que não pediu para ser transformado, você libera não apenas ele, você libera a si mesma. O silêncio feminino maduro não é punição, não é jogo psicológico, não é manipulação para fazê-lo sentir culpa. É simplesmente a decisão consciente de parar de gastar energia onde ela não é recebida, honrada, valorizada. É economia emocional, é sabedoria prática, é autocuidado em sua forma mais pura. E se ele interpreta isso como rejeição, como frieza, como falta de amor, isso diz muito mais sobre a imaturidade emocional dele do que sobre você. Porque um homem maduro entende que uma mulher silenciosa é uma mulher que está se protegendo. E em vez de ficar ofendido, ele pergunta: o que eu fiz para que você sentisse que precisava se fechar para mim? Você já parou para pensar na quantidade de energia emocional que você gastou tentando fazer alguém entender algo que deveria ser óbvio? Tentando explicar que você merece respeito, que você merece consideração, que você merece presença emocional verdadeira? É exaustivo. E essa exaustão não é fraqueza. É o resultado natural de nadar contra a correnteza por tempo demais. Seu corpo, sua mente, sua alma, eventualmente dizem, chega. E o silêncio que vem depois não é desistência. É descanso, é você finalmente permitindo que suas águas emocionais se acalmem. É você finalmente parando de criar ondas, tentando alcançar alguém que sempre esteve em outra margem. Me diz uma coisa lá nos comentários. Você reconhece algum padrão emocional na sua vida que se repete em relacionamentos? Escreve lá e vamos identificar isso juntas. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais, nos dá uma esperança poderosa. Você pode reprogramar seus padrões emocionais. Você pode ensinar seu cérebro que não precisa entrar em pânico quando alguém se afasta. Pode ensinar que você não precisa se diminuir para ser amada. Pode ensinar que dignidade e amor andam juntos, não são opostos. E como você faz isso? Através da repetição de novos comportamentos. Através da prática consistente de novos limites, através do silêncio estratégico que protege sua paz. Cada vez que você escolhe não reagir, não explicar, não implorar, você está criando uma nova via neural. Você está literalmente reconstruindo seu cérebro. E com o tempo, esse novo padrão se torna automático. Você não precisa mais lutar para se preservar. A preservação se torna natural. Existe uma diferença entre ser forte e ser endurecida, e essa distinção é crucial para a sua jornada. Ser forte é manter sua dignidade mesmo quando dói. É colocar limites mesmo quando teme as consequências. É se afastar mesmo quando o coração implora para ficar. Mas ser endurecida? Ser endurecida é fechar o coração completamente, construir muros tão altos que ninguém mais consegue entrar, nem mesmo os dignos. E você não quer isso. Você não quer se tornar cínica, amarga, descrente do amor. Você quer se tornar sábia. E sabedoria é saber diferenciar quem merece seu silêncio protetor e quem merece sua vulnerabilidade honesta. Porque sim, existem homens dignos, existem homens maduros, existem homens que não fogem da sua profundidade, eles mergulham nela com você. A persona, outro conceito junguiano fundamental, é a máscara social que usamos para navegar o mundo. Durante anos, você provavelmente usou a persona da mulher forte, que aguenta tudo,
da mulher compreensiva, que sempre entende, da mulher paciente, que nunca reclama. E sabe por que você usou essas máscaras? Porque em algum lugar da sua história você aprendeu que seu eu verdadeiro, vulnerável, necessitado, complexo, não era aceitável. Mas a individuação exige que você retire essas máscaras. Exige que você seja autêntica, mesmo que isso assuste algumas pessoas. Mesmo que isso faça alguns homens saírem da sua vida. Porque os que saem, eles nunca te amaram. Eles amaram a persona. E os que ficam, esses são os que merecem conhecer seu coração verdadeiro. Pensa na última vez que você sentiu que finalmente estava sendo compreendida, não julgada, não analisada, não corrigida, apenas vista. Provavelmente não foi com ele. Provavelmente foi com uma amiga, com sua mãe, com Deus em um momento de oração silenciosa. Isso te diz algo importante. Compreensão verdadeira não exige que você se explique exaustivamente. Ela simplesmente acontece quando há conexão genuína. E quando você percebe isso, quando você entende que se precisa explicar demais, é porque a conexão não está lá. Você finalmente pode parar de se culpar pela falta de entendimento dele. Não é você que está sendo complicada. É ele que não tem a capacidade emocional para sua complexidade. Quantas vezes você já se desculpou por coisas que não eram sua culpa? Escreve nos comentários. Eu pedi desculpas por ser profunda e vamos quebrar esse padrão juntas. O conceito de ânima e ânimos em Jung é fascinante quando aplicado aos relacionamentos. O ânimos é o aspecto masculino no inconsciente feminino, sua capacidade de ser assertiva, lógica, protetora de si mesma. Muitas mulheres têm um ânimos subdesenvolvido, porque foram ensinadas que assertividade é masculinidade, que proteger a si mesma é egoísmo, que lógica é falta de feminilidade. Então, elas reprimem essas qualidades e se tornam excessivamente adaptáveis, excessivamente compreensivas, excessivamente dispostas a se moldar. Mas quando seu ânimos desperta, quando aquela voz interna firme finalmente fala, tudo muda. Essa voz diz, não, eu mereço melhor. Não vou aceitar migalhas, com promessas vazias. E essa voz, ela não é agressiva, ela é sábia. É o equilíbrio perfeito entre sua feminilidade emocional e sua capacidade de autodefinição. A verdade é que muitos homens foram criados em uma cultura que os ensinou que vulnerabilidade é fraqueza, que demonstrar emoção é coisa de mulher, que força é não precisar de ninguém. E então eles crescem emocionalmente atrofiados, incapazes de intimidade verdadeira, incapazes de conexão profunda. E quando uma mulher como você, profunda, emocional, intuitiva, entra na vida deles, eles não sabem o que fazer. Eles se sentem ameaçados pela sua capacidade de sentir. Eles se sentem expostos pela sua habilidade de ler entre linhas. E em vez de admirarem isso, em vez de aprenderem com isso, eles tentam diminuir você. Te chamam de sensível demais, de dramática, de complicada. Mas nada disso é verdade. Você não é demais. Ele é que é de menos. E tem algo libertador em entender isso. Porque agora você sabe. Não precisa se diminuir para caber no mundo emocional limitado de alguém. Não precisa apagar sua luz para que ele não se sinta ofuscado. Não precisa fingir ser menos intuitiva, menos profunda, menos intensa. Você pode simplesmente ser quem você é, completamente, plenamente, sem desculpas. E se isso assusta alguns homens, deixa assustar, porque os assustados não eram para você. Os assustados não têm estrutura emocional para caminhar ao seu lado. Os assustados vão continuar buscando mulheres superficiais que não os desafiem a crescer. E você? Você vai atrair homens maduros que não fogem da profundidade, que a procuram. A Bíblia nos ensina sobre a mulher de valor em Provérbios 31. E uma coisa que sempre me fascina nessa descrição é que ela não está mendigando amor. Ela não está correndo atrás de validação.
Ela está ocupada construindo, criando, cuidando da própria vida com sabedoria e dignidade. E sabe o que acontece? Seu marido é respeitado às portas da cidade. Não porque ela o persegue, mas porque ela é tão sólida, tão inteira, tão digna, que a presença dela naturalmente eleva quem está ao redor. Mas percebe? Isso só funciona com homens que já têm estrutura. Homens frágeis não se sentem elevados por mulheres fortes. Se sentem ameaçados. E essa é a diferença que muda tudo. Escreve lá embaixo. Você já sentiu que precisava ser menos para um homem se sentir mais? Conta sua experiência nos comentários. Quando você decide se calar, quando você decide se afastar, quando você decide preservar sua energia emocional, você não está sendo vingativa. Você não está tentando fazê-lo sofrer. Você está simplesmente reconhecendo uma verdade fundamental. Você não pode mudar ninguém. Você não pode forçar alguém a crescer, você não pode convencer alguém do seu valor. E tentar fazer isso é se trair, é negar sua própria dignidade, é ensinar seu sistema nervoso que você precisa lutar para ser amada. E você não precisa, nunca precisou. O amor verdadeiro não é conquistado através de argumentos, lágrimas, súplicas. Ele é dado livremente ou não é amor de verdade. A regulação emocional, a capacidade de gerenciar e responder às experiências emocionais de maneira saudável, é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. E sabe como ela se desenvolve? Através de práticas repetidas de autocuidado, através de escolhas conscientes de não reagir impulsivamente, através do silêncio estratégico que te dá tempo para processar, para sentir, para entender o que está acontecendo dentro de você antes de expressar para fora. Quando você para de reagir imediatamente a cada provocação, a cada invalidação, a cada decepção, você cria um espaço sagrado dentro de si. Um espaço onde você pode perguntar: isso é realmente sobre mim? Ou isso é sobre a ferida dele? E essa pergunta muda tudo. Jung dizia que projeção é quando você coloca em outra pessoa qualidades, sentimentos ou motivações que são, na verdade, suas. E isso funciona nos dois sentidos. Ele projeta em você a mãe que nunca o nutriu, a mulher que o rejeitou, a expectativa impossível de perfeição feminina. E você projeta nele o homem que ele poderia ser, o potencial não realizado, a bondade escondida sob camadas de medo. Mas a individuação exige que ambos parem de projetar e comecem a ver a realidade. E muitas vezes a realidade é dolorosa. A realidade é que ele não é quem você imaginou. E você não é a tela em branco onde ele pode desenhar suas necessidades não resolvidas. Vocês são duas pessoas complexas, feridas, tentando se conectar. E se não há disposição mútua de crescer, a conexão não acontece. Só projeção e decepção. A janela de tolerância emocional é um conceito da neurociência que explica sua capacidade de gerenciar estresse emocional sem entrar em hiperexcitação, ansiedade, pânico ou hipoexcitação, dissociação, entorpecimento. Quando você está em um relacionamento tóxico, essa janela fica estreita. Qualquer coisa pode te desregular. Uma palavra, um olhar, um silêncio dele. Você vive no limite entre o desespero e o desligamento. Mas quando você se afasta, quando você se permite respirar sem a presença dele constantemente perturbando sua paz, essa janela começa a se expandir novamente. Você volta a ter estabilidade emocional. Você volta a confiar em si mesma. E isso não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Tem uma pergunta que eu quero que você faça a si mesma agora. Se você tivesse uma filha e ela estivesse passando pelo que você está passando, o que você diria a ela? Você diria para ela continuar tentando? Para ela se explicar mais uma vez? Para ela aceitar migalhas porque pelo menos não está sozinha? Ou você diria: filha, você merece melhor. Você merece alguém que te veja, que te honre, que te escolha todos os dias.
E se ele não é essa pessoa, não é porque você não é suficiente, é porque ele não está pronto para receber o que você tem para oferecer. Agora aplique esse mesmo amor, essa mesma sabedoria a si mesma. Deixa mais um comentário aqui. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo e falar com a versão de você que estava começando esse relacionamento? A verdade mais libertadora que você pode entender é esta: seu valor não é determinado por quem te escolhe. Seu valor foi determinado por Deus no momento em que você foi criada. Você foi moldada com propósito, com dignidade, com um chamado específico que nenhum relacionamento pode validar ou invalidar. E quando você finalmente internaliza isso, quando você finalmente vive a partir desse lugar de identidade segura, você para de mendigar por lugar na vida de pessoas que não têm estrutura para te receber. Você para de se contentar com amor condicional, com atenção intermitente, com promessas vazias. Você simplesmente caminha em direção ao que é digno de você, ou caminha sozinha, mas em paz. O silêncio feminino maduro é um ato de fé. Fé em que você vai sobreviver sem ele. Fé em que existe algo melhor esperando por você. Fé em que Deus não te trouxe até aqui para te deixar em um relacionamento que te diminui. É você dizendo ao universo: eu confio que estou sendo guiada para algo maior. E eu não vou me agarrar ao que é pequeno, ao que é limitante, ao que me faz questionar meu próprio valor. Esse tipo de fé não é passiva. É a ação mais corajosa que você pode ter. É soltar o familiar, mesmo que doloroso, para criar espaço para o desconhecido, mas potencialmente transformador. Jung falava sobre sincronicidade, eventos significativos que não têm relação causal, mas estão conectados simbolicamente. E muitas vezes, quando você finalmente se cala, quando você finalmente se afasta, sincronicidades começam a aparecer. Você encontra uma amiga que viveu exatamente o que você está vivendo. Você lê um versículo que fala direto ao seu coração. Você sente uma paz inexplicável, como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. Você não está sozinha. Você está no caminho certo. E essas sincronicidades não são acidente. São confirmações de que quando você honra sua própria dignidade, o universo conspira a seu favor. Sabe qual é a ironia mais profunda? Quando você finalmente para de perseguir, muitas vezes ele volta. Não porque você jogou, não porque você manipulou, mas porque pela primeira vez ele sentiu sua ausência. Ele sentiu o vazio que sua presença emocional preenchia. Ele percebeu que sempre teve você como garantida. E agora, sem você, ele finalmente vê o que perdeu. Mas aqui está a questão. Você não deveria se calar para fazer ele voltar. Você deveria se calar para se preservar. E se ele volta, a pergunta não é: ele voltou? É: ele voltou diferente? Ele cresceu? Ele está disposto a honrar o que não soube honrar antes? Porque se ele volta do mesmo jeito, com as mesmas desculpas, com as mesmas promessas vazias, ele não voltou por você. Ele voltou porque perdeu o controle. Quantas de vocês já experimentaram isso? Ele volta quando você para de correr atrás? Conta lá nos comentários como foi. Existe uma cena bíblica que sempre me toca profundamente. Maria aos pés de Jesus, enquanto Marta está agitada servindo. E Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que há um tempo para servir, mas há também um tempo para simplesmente estar presente com Deus, recebendo, descansando, sendo preenchida. Você passou tanto tempo servindo emocionalmente alguém que não sabia receber. Você passou tanto tempo tentando ser suficiente para alguém que nunca estaria satisfeito. E agora? Agora é tempo de Maria. É tempo de se sentar aos pés da sabedoria divina e lembrar quem você é. É tempo de ser preenchida antes de tentar preencher alguém. A transformação verdadeira não é linear.
Tem dias em que você vai se sentir forte, empoderada, certa da sua decisão. E tem dias em que você vai vacilar, questionar, sentir a solidão pesando, e está tudo bem. Você é humana, você não precisa ser perfeita nessa jornada, você só precisa ser consistente, você só precisa dia após dia escolher a si mesma, escolher sua paz, escolher sua dignidade. E com o tempo, essas escolhas se acumulam, elas formam uma nova fundação, elas constroem uma nova versão de você, não porque a antiga estava quebrada, mas porque esta nova versão finalmente sabe o quanto vale. Seu silêncio não é o fim da sua história. É o começo. É o momento em que você finalmente para de viver a história que ele escreveu e começa a escrever a sua própria. É quando você percebe que não precisa de narrador externo, de validação externa, de aprovação externa. Você carrega a caneta, você escolhe o enredo, você decide quem merece papel principal e quem será apenas personagem secundário que aparece para te ensinar uma lição e sai de cena. E essa autonomia, essa autoria da própria vida, é o maior poder que você pode reivindicar. Antes de terminarmos, eu preciso que você entenda algo fundamental. Nada do que eu disse aqui é sobre ódio, sobre vingança, sobre fazer alguém pagar. É sobre amor. Amor verdadeiro por si mesma. É sobre reconhecer que você foi criada com valor intrínseco, que sua sensibilidade é dom, que sua profundidade é força, que sua capacidade de amar intensamente é bênção, e que tudo isso merece ser honrado, protegido, valorizado. E se alguém não sabe fazer isso, não é trabalho seu ensinar, é trabalho seu se preservar e continuar caminhando até encontrar quem já sabe. E agora, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu que finalmente alguém colocou em palavras o que você sempre soube no coração, mas nunca conseguiu explicar, eu preciso que você faça 3 coisas. Deixa aquele like agora, se inscreve no canal, se ainda não é inscrita, e compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso. Porque nós não estamos sozinhas nessa jornada. Nós somos milhares de mulheres ao redor do mundo, redescobrindo nossa dignidade, nosso valor, nossa força. E juntas, nós somos imparáveis. Me conta lá nos comentários, qual foi a frase desse vídeo que mais tocou você? Qual foi o momento em que você sentiu, ela está falando comigo? Eu leio todos os comentários e sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para ter coragem de se preservar. Então, não guarda isso só para você. Compartilha, porque sua experiência importa. Sua voz importa, você importa. E lembra sempre, seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Não é desistência, é preservação. Não é o fim do amor, é o começo do amor verdadeiro. Começando pelo amor que você finalmente está aprendendo a ter por si mesma. E esse amor vai mudar tudo. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe o quanto vale, quando você sabe que seu valor não depende de quem te escolhe, você se torna inalcançável para quem não cresceu. E irresistível para quem está pronto para te honrar. Até o próximo vídeo, minha linda. Caminha em dignidade, caminha em sabedoria. E lembra sempre, você foi criada para muito mais do que migalhas. Você foi criada para ser amada plenamente, respeitada completamente, honrada profundamente. E nada menos do que isso é digno de você.